Bom, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos continuar com o nosso conteúdo de ligações químicas e hoje nós vamos ver a parte da classificação dessas ligações, certo? Vocês anotem logo a agenda. As questões, gente, são exatamente a seguinte, ó, prestem atenção. Vocês vão realizar a questão 4 da página 262. Vocês podem responder no livro mesmo, certo? Porque ela já tem uma estrutura que você tem que responder no livro. Fica muito trabalhoso de você copiar. E eu também passei 3 ou 4 questões no final do vídeo, certo? Então você vai assistir o vídeo inteiro. E aí, quando for no final, vão ter essas outras questões, certo? Essas questões que eu coloquei no final do vídeo, vocês vão apenas responder, certo? Continuar. Pessoal, aqui, como eu fiz com a tarefa de biologia, eu vou deixar a correção da atividade do dia 7 de maio, certo? E como foi um conteúdo novo, conteúdo de ligações, então eu vou estar comentando um pouquinho essa correção, beleza? Deixa eu colocar aqui na página. Peguem aí o caderno de vocês pra gente corrigir, certo? Pronto. Vamos aqui para a questão 1. Escreva o número máximo de elétrons permitido em cada camada. Aí bem fácil, né? Você já tem decorado isso. K2, L8, M18, N32, O32, P18, Q8. Show? Bora lá. Segunda. Escreva o número de elétrons da última camada de cada elemento químico a seguir. Depois indique, se necessário, o número de elétrons a serem recebidos ou perdidos. Ou seja, a gente tem que fazer duas coisas aí na questão. Primeiro, escrever a quantidade de elétrons da última camada e depois ver se ele precisa perder ou ganhar, certo? Pessoal, prestem atenção. Eu não preciso fazer a distribuição eletrônica de cada elemento que está aí na questão 2, não. Basta eu apenas procurar o elemento aqui na tabela periódica e observar a família dele. Se ele está na família A, o número da família indica a quantidade de elétrons na camada de valência, na última camada. Se ele está na família B, indica que ele tem 2 elétrons na camada de valência. Beleza? Bora lá. Bom, o item A é o elemento lítio. O lítio está na família 1A, por isso ele tem um elétron na camada de valência, na última. Já que ele tem um elétron, ele deve perder um elétron. Ah, tia, eu estou muito perdida ainda nessa questão de quantos elétrons o átomo precisa perder ou ganhar. Pessoal, no livro de vocês, na página 252, eu tenho aí a tabela da valência, certo? Essa tabela da valência, eu também deixei ela aqui nos slides, ó. Tá aqui, ó. Essa tabela. Então, prestem atenção aí rapidinho nessa tabela, olha só. Se o elemento é na família 1A, a quantidade de elétrons que ele tem na última camada é 1. Então, a tendência dele é de perder um elétron. Olha aí que interessante. Já facilita o nosso trabalho em 100%, né? E assim por diante, ó. Família 2A, tendência a perder 2 elétrons. Família 3A, perder 3 elétrons. Ah, tia, mas eu ainda tô meio perdido. Por que o átomo vai perder? Por que o átomo vai ganhar? Pessoal, o único e exclusivo objetivo de uma ligação química é nada mais, nada menos do que o átomo ficar estável. E para ele ficar estável, ele precisa de 8 elétrons na camada de valência. Bom, vamos pensando aí. Um átomo que está na família 1A, ele tem quantos elétrons na camada de valência? 1. Observa aí na tabela. Esse átomo precisa de quantos elétrons para ficar estável? 8. Bom, será mais fácil ele perder esse 1 elétron ou ele ganhar mais 7? Perder 1, certo? A mesma coisa na família 2A. Um átomo que está na família 2A tem quantos elétrons na camada de valência? 2. Quantos ele precisa para ficar estável?
8. Então, é mais fácil ele perder os dois ou ganhar 6? Perder os dois. Olha aí, seguindo para a família 3A, ele tem 3 elétrons na camada de valência. E ele precisa de quantos para ficar estável? 8. Então, é mais fácil ele perder 3 ou ganhar 5? Perder 3. Vamos deixar essa família 4A por último, certo? Vamos continuar aí. Família 5A. A família 5A já tem 5 elétrons na camada de valência. E aí, gente, para ele ficar estável, ele precisa de 8. Então, é mais fácil ele perder todos os 5 ou ganhar 3? Ganhar só 3, né? A família 6A tem 6 elétrons na camada de valência. Então, é mais fácil ela perder todos esses 6 ou ganhar só 2? Ganhar 2. A família 7A tem quantos elétrons na camada de valência? 7. Precisa de quantos para ficar estável? 8. Olha só, é mais fácil ele perder todos esses 7 ou ganhar só 1? Ganhar só 1, né, gente? E aí, pessoal, na família 8A, como eu já tenho os 8 elétrons na camada de valência, eu não preciso nem perder e nem ganhar, porque os átomos que têm 8 elétrons na camada de valência, eles já são estáveis, beleza? Bom, gente, a família 4A, ela não perde e nem ganha. A família 4A, ela compartilha. Ah, tia, mas como assim compartilha? Bom, uma ligação em que há o compartilhamento de elétrons, nós vamos ver ela já já, certo? Então, foca nessa questão de perder e ganhar, beleza? Bora lá voltar para a correção da atividade. Vamos aqui. Item B. O elemento do item B é o cálcio. O cálcio está na família 2A. Portanto, ele possui 2 elétrons na camada de valência. De acordo com a tabela, quem está na família 2A tem a tendência de perder 2. O selênio está na família 6A. Quem está na família 6A tem 6 elétrons na camada de valência. É mais fácil perder todos os 6 ou ganhar 2? Receber 2. O bromo está na família 7A. Tem 7 elétrons na camada de valência. Então, já que ele tem 7, ele precisa o quê? Ganhar só 1. Já o radônio já está na família 8A. Ele já tem 8 elétrons na camada de valência. Então, ele não precisa nem ganhar nem perder nada. Ele está aí de exibido. Certo? Vamos aqui para a próxima questão. Questão 3. Consulte a tabela periódica que identifica o número atômico dos átomos dos elementos químicos representados a seguir. Faça a distribuição eletrônica de cada um e, com base na tendência natural de cada átomo de perder ou receber elétrons, represente a fórmula iônica. Bom, pessoal, vamos lá aqui calmamente responder essa questão, certo? Bom, o item A eu tenho o K e o Br. O K é o potássio e o Br é o bromo. O potássio tem número atômico 19 e a sua distribuição é K2, L8, M8, N1. Bom, já que o potássio está na família 1A, ele tem um elétron na camada de valência, então qual é a tendência dele? Perdeu? Vamos agora para o bromo, cujo número atômico é 35. Olha a configuração dele. K2, L8, M18, N7. Ele tem quantos elétrons na camada de valência? 7. Então, ele precisa receber só 1. Então, a fórmula iônica que eu tenho é KBr. Ai, tia, não entendi. Agora bugou tudo. Olha só. Vocês lembram que eu disse lá na aula passada? O elemento que cede o seu elétron, o elemento que doa o seu elétron, é o elemento que fica na frente. O elemento que ganha o elétron é o elemento que fica atrás, certo? Então, o elemento que perdeu um elétron fica na frente, que é o potássio, e o elemento que ganhou o elétron, ele fica depois, que é o bromo. E assim eu tenho a fórmula KBr. Quem é que vai ficar em primeiro lugar? O elemento que perdeu o elétron. Vocês lembram, gente, que o elemento que perde elétron, perde carga negativa, ele fica mais positivo, ele se torna uma cátion.
E o elemento que ganha o elétron, ele fica mais negativo, ele se torna um ânion, beleza? Bora lá pro item B. Potássio, o K de novo e o enxofre. Bom, gente, a configuração do K eu já tenho aí em cima, certo? K2, L8, M8, N1, ou seja, ele precisa perder 1. E o enxofre eu tenho aí, ó, número atômico 16, K2, L8, M6. Olha aí, ele já tem 6 elétrons na camada de valência. Por isso, ele precisa receber 2. Pessoal, preste atenção. No item B, eu tenho potássio e enxofre, K e o S. O K eu já tenho aí, o K só precisa perder 1. O enxofre, ele precisa receber 2. Se o enxofre precisa receber 2, porém, o potássio só tem 1 para poder doar, o que a gente faz? Eu vou precisar de 2 potássios, para que cada potássio dê 1 elétron para o enxofre. Então, ó, presta atenção. Quem foi que doou o elétron? O potássio, o K. Então, ele fica na frente. Quem ganhou o elétron? O enxofre. Então, ele fica atrás. Quantos potássios eu precisei para estabilizar o enxofre? 2 potássios. Então, eu coloco o número 2 ao lado aí do K. Certo? Ai, tia, isso é muito confuso. Eu queria, assim, uma fórmula melhor. Ó, vou ensinar aqui para vocês. Pessoal, a questão pede justamente para que a gente faça a fórmula iônica, a fórmula do cruza-cruza. Olha só aqui. Só um momentinho. Pronto. Na fórmula do cruza-cruza, eu tenho o seguinte, olha só. Eu tenho aqui o K, certo? E tenho o enxofre, beleza? O enxofre precisa receber quantos elétrons? 2. O potássio precisa perder quantos elétrons? 1. Agora é o momento que eu faço o cruza, cruza. E aí, olha só, esse 2 que estava em cima do S vem para baixo do K. E esse 1 que estava em cima do K vem para baixo do S. Como é só 1, então eu não preciso representar. Olha só aí que forma mais fácil. Não é bem melhor? Ó, vou refazer aqui, certo? Vamos aqui de novo, olha só. Eu tenho o K, o item B, eu tenho K, e tenho o S de enxofre, a coisa mais linda do mundo, certo? Preste atenção. Quantos elétrons o enxofre precisa receber? 2. Ele não precisa receber, então ele vai ficar negativo. Quantos elétrons o potássio precisa perder? 1. Ele não vai perder, então ele vai ficar positivo. Ó, para você fazer a fórmula iônica, você faz o seguinte. Coloca a sigla dos elementos, aí no caso é o K e o S. Em seguida, coloque em cima a quantidade de elétrons que um precisa perder, com o símbolo de mais, já que ele vai perder. E ao lado a quantidade de elétrons que o átomo precisa ganhar, com o símbolo de negativo, já que ele vai ganhar. Fez isso, faz o cruza, cruza. Então, você repete, ó, o K fica na frente porque ele vai dar o elétron dele. Esse 2 que estava aqui em cima vem pra cá. E esse, aí agora eu repito o S, ó. E esse 1 que estava em cima vem pra cá. Porém, gente, como é o número 1, então eu não preciso escrever ele, certo? Olha aí como é bem mais fácil. K2S, K2S. Pronto. Simples assim. Eu nem precisava fazer a distribuição eletrônica do elemento. É só mesmo ver a tendência da valência dele, de acordo com aquela tabela. Já que o enxofre, esse S, está na família 6A, ele precisa receber 2.
Tá aí os dois. Já que o potássio está na família 1A, ele precisa perder 1. Tá aí 1. Bem mais fácil, né, gente? Vamos agora continuar. Deixa eu apagar aqui essa minha obra de arte. Opa. Vamos agora voltar lá para o slide. Deu para entender, gente? Vamos aí, né? Item C. No item C eu tenho MgS. O átomo Mg é o magnésio, cujo número atômico é 12, e o S é o enxofre, cuja distribuição já está em cima. O magnésio tem como distribuição K2L8M2. O magnésio está na família 2A e por isso precisa perder 2. Já o enxofre, que está na família 6A, precisa receber 2. Como cada um precisa de 2 elétrons, o magnésio perde 2 e o enxofre recebe esses 2. Então, como é que fica a fórmula? MgS. Quem perde fica na frente. MgS. Ah, tia, mas, olha só. Vamos voltar lá para aquela fórmula que eu ensinei para vocês, ó. Mg e S. O Mg precisa perder 2. Olha aqui o símbolo de mais. O S precisa ganhar 2. Cruza, cruza. Mg2, S2. Pessoal, quando eu tenho números iguais, como aí no caso, então eu não preciso colocar esses números, certo? São 2 casos que eu não vou colocar o número. Quando o número for 1 e quando o número for igual, assim, eu não preciso colocar ele. Beleza? Bora aqui, item D. Agora eu tenho, ó, magnésio e cloro. O magnésio está na família 2A, né? Como a gente viu, precisa perder 2. E o cloro está na família 7A, precisa receber 1. Vamos lá fazer daquele jeito a fórmula. Ó. Mg, né? MgCl. O Mg precisa perder 2. Já que vai perder, ele vai ficar positivo. Gente, vão fazendo isso aí no caderno de vocês também, viu? O cloro precisa ganhar 1. Já que ele vai ganhar, ele vai ficar negativo. Coloquei o número e coloquei o símbolo, então eu vou fazer a fórmula do cruza. Cruza. MgCl. Esse 1 que estava aqui em cima vem para baixo. Como é 1, eu não preciso colocar. E esse 2 que estava aqui em cima vem para baixo. MgCl2. Vamos conferir lá com o nosso gabarito. Tá aqui, gente, ó. MgCl2. Olha só como é bem mais fácil, não é mesmo? Bom, mas vamos aí à outra forma, né? Bom, já que o cloro precisa receber apenas 1 e o magnésio precisa perder 2, então eu vou precisar de 2 cloros, cada um para receber 1 elétron do magnésio. Vamos agora para o último item, senão a gente vai se estender muito aqui. Aqui eu tenho o alumínio e o oxigênio. Vamos lá fazer daquele jeito, ó, da fórmula, que é bem mais fácil. O alumínio está na família 3A. Então, o alumínio vai perder 3. Já que ele vai perder, ele vai ficar positivo. O oxigênio, ele está na família 6A. Então, ele precisa receber 2. Já que ele vai receber 2, ele vai ficar negativo. Coloquei o número e coloquei a carga. Vou fazer o cruza, cruza. Quem vai ficar positivo fica na frente. Alumínio. Esse 2 que estava aqui em cima do O vem para baixo do Al. E vou colocar agora o O. Esse 3 que estava em cima do Al vem para baixo do O. Al2O3. Olha aí, gente, como eu tenho uma coordenação maravilhosa. Vamos ver se confere lá com o nosso gabarito. Al2O3. Não é bem mais fácil assim? Show, né, gente? Topíssimo, é tapa de qualidade, né, não, Cauã? Bom, gente,
Aqui nessa explicação eu já tenho justamente a questão da fórmula iônica, certo? Que eu já ensinei logo para vocês para responder a atividade, beleza? Então, gente, ó, qualquer coisa me perguntem, Pessoal, essa é a tabela de valência, como eu já havia explicado para vocês, nós lemos aí cada linha. Agora vamos para os tipos de ligação. Nós temos 3 ligações químicas, a ligação iônica, a ligação covalente e a ligação metálica. Vamos começar aí. A ligação iônica, gente, é aquela em que há a formação dos íons, por esse nome, ligação iônica. Ela é também chamada de eletrovalente, certo? Na ligação iônica, eu tenho a perda e o ganho. Vocês perceberam que se um átomo perde elétron, esse elétron perdido não vai ficar solto no espaço sideral. Esse elétron perdido vai ser recebido por um outro elemento. Então, toda vez que há uma perda, toda vez que há uma perda de elétron, há um ganho desse elétron. Então, isso é o que caracteriza a ligação iônica, a perda e o ganho de elétrons. Quem perde elétron fica na frente, é a cátion, o cátion. Quem ganha elétron fica atrás, é o ânion. Beleza? Aí eu tenho como exemplo a ligação do nosso casalzinho, né? O cloro e o sódio, cloreto de sódio, que é a formação do sal de cozinha. Vocês percebem, ó, que o sódio ele tem um elétron na camada de valência e o cloro tem 7. O sódio precisa perder esse 1 para poder ficar com 8 e o cloro precisa ganhar esse 1 para poder ficar com 8. Então, esse elétronzinho do sódio viaja aí para o cloro, beleza? E aí eu tenho uma ligação iônica, formação de íons. O sódio ficou um cátion, porque ele perdeu o elétron, e o cloro ficou um ânion, porque ele ganhou o elétron. Show? Show não. Agora show. Já teve, já. Pronto. Pessoal, o nosso segundo tipo de ligação é a ligação covalente ou molecular. Lembra, ó, covalente é porque compartilha, certo? Covalente, compartilha. A ligação covalente, ela também é chamada de molecular, por quê? Porque é a formação de uma molécula. A formação de uma molécula, certo? Preste atenção nesse bizu. A ligação covalente, ela ocorre entre o hidrogênio e um outro elemento, certo? O hidrogênio nunca vai fazer ligação iônica, nunca. Por quê? Se vocês observarem na tabela periódica, o número atômico do hidrogênio é 1. Ah, tia, mas a senhora não disse que quem tem um elétron na camada de valência precisa perder esse 1 para poder ficar com 8? Mas o único elétron que o hidrogênio tem é esse umzinho só. E aí, gente, preste atenção em outra coisa. Nós temos um outro elemento parecido com o hidrogênio, que é o hélio. Ele está na última família, na família 8A. O hélio é um gás nobre. Por quê? Porque, tia, mas eu tô vendo aqui, o hélio ele tem só 2 elétrons na camada de valência. E a senhora não disse que precisa ter 8 para ficar estável? Bom, o hélio, ele é um elemento que consegue ficar estável com 2 elétrons. Então, gente, para elementos que têm número atômico abaixo de 8, como o hidrogênio, como o lítio, cujo número atômico é 3, esses elementos vão ter a sua estabilidade com 2 elétrons, certo? Então, o hidrogênio, ele não pode fazer uma ligação iônica. Por quê? Porque não dá para ele perder esse umzinho elétron que ele tem. Ele vai compartilhar esse 1 elétron que ele tem para ele poder ficar com 2. Como assim, tia? Não tô entendendo. Olha só. Na ligação covalente, eu sempre tenho compartilhamento de um par de elétrons, certo? Vamos aí observar o exemplo. Nesse exemplo, gente, eu tenho H e eu tenho Cl, certo? O Cl, vocês viram que tem 7 elétrons na camada de valência, então ele só precisa de 1. Já o hidrogênio só tem 1.
Então, ele precisa de mais um para poder ficar com 2. Então, o que vai fazer? Entre o hidrogênio e o cloro, vai haver um compartilhamento. Os dois juntos vão meio que ganhar esse um elétron. Então, como assim? O hidrogênio vai ganhar esse um elétron do cloro, para ele poder ficar com 2, e o cloro vai ganhar esse um elétron do hidrogênio, para o cloro ficar com 8. E aí eles vão compartilhar. A fórmula estrutural de uma ligação covalente é essa, ó, em que há essa nuvenzinha, certo? De elétrons, ok? Para exemplificar o compartilhamento desses elétrons, certo? Os elétrons, a ligação covalente, desculpa, ela também acontece entre o mesmo elemento, certo? Então, o gás que a gente respira, gás oxigênio. O gás oxigênio, gente, olha só. Cadê aqui? Pronto. O gás oxigênio, representado ó, pela letra O, a gente respira ele na forma de O2. Por que O2? Porque são duas moléculas de oxigênio que compartilham dois pares de elétrons para que cada átomo desse fique com 8, certo? Ó, o oxigênio ele está na família 6A, então ele precisa de 2 elétrons para ficar estável. Então, olha só, é como se esses 2 elétrons desse oxigênio fossem para cá e esses 2 elétrons desse oxigênio também fossem para cá. E aí eu tenho um compartilhamento. Nenhum tá perdendo e nem o outro tá ganhando. Eles compartilham, certo? Bom, a ligação covalente eu tenho de 3 tipos. Eu tenho a ligação covalente simples, em que eu compartilho apenas um par de elétron, como aí no caso do HCl, ó. Ixi, não deu pra ver. Eu vou compartilhar apenas um par de elétron, ó. Como a gente viu aqui, peraí. Pronto. Aqui eu tô compartilhando apenas um par de elétron, então eu tenho uma ligação covalente simples. Quando eu compartilho 2 pares de elétrons, eu tenho uma ligação covalente dupla. Agora, quando eu compartilho 3 pares de elétrons, eu tenho uma ligação covalente tripla. Show? Show. Pessoal, um exemplo aqui que eu coloquei também foi da nossa água. A fórmula molecular da água é H2O. Percebam que o hidrogênio que só tem um elétron vai compartilhar com o oxigênio. Agora o oxigênio precisa de 2, porque ele está na família 6A. Então eu vou precisar de outro oxigênio para poder compartilhar esse outro par de elétrons. Então vão ficar H2O. Eu vou precisar de 2 átomos de hidrogênio para um de oxigênio. 2 átomos de hidrogênio para um de oxigênio. Show? Beleza? Ó, o hidrogênio está compartilhando esse um elétron dele aqui com o oxigênio, de forma que esse oxigênio também está compartilhando um elétron dele com hidrogênio. Então, o hidrogênio também está estável com 2, enquanto o oxigênio também vai estar estável com 8, já que ele vai ter 2 hidrogênios aqui compartilhando seus elétrons com ele, ok? Essa ligação aí covalente da água é uma ligação covalente simples, dupla ou tripla? Dupla, né? Porque eu tenho 2 pares de elétrons sendo compartilhados. Show? Show. Bom, gente, para terminar aqui, nós temos a ligação metálica, que ela ocorre entre os metais da família B, certo? Entre metais e metais. Essas ligas metálicas, gente, elas são comumente do nosso dia a dia, olha só. A platinite, que é esse material que é um material que está presente na parte aí da lâmpada.
em vara, aço inox, solda, bronze, magnálio, ouro 18 quilates, amálgama, que era um tipo de material que estava presente na obturação, latão, enfim, são exemplos de ligas metálicas, certo? Pessoal, aqui eu tenho uns exercícios, tá bom? Vocês vão pausar aí em cada exercício para poder responder aí. Pessoal, essa questão 1, vocês copiem aqui os itens, certo? Copiem esses itens aí porque vocês vão ter que fazer a correspondência, vão ter que ligar. Questão 2, gente, ó. Dei uma pausa, certo? Aqui é a questão 3, mas aí ficou a questão 2, viu? Perdão pelo erro de digitação. E pronto, certo? Qualquer dúvida, meu povo, me perguntem, ok? Tchau, tchau!